eu passei para vocês as aulas de limite e derivadas. Teve um pessoal que entrou em contato comigo, Paulo, o Lucas, e o outro ele não colocou o nome, para tirar algumas dúvidas. Aí a questão é que, não sei se facilitar para vocês, se tiver alguma dúvida, passa pelo zap e na próxima aula eu resolvo aqui. Porque às vezes eu não estou com o telefone toda hora, aí fica, se você estiver estudando, aí você fica dependendo daquilo ali. Eu coloquei já aqui a primeira tela, propriedades das integrais indefinidas. Eu vou dar a vocês integral indefinida, integral por substituição e integral definida. O resto vocês vão ver lá na cadeira de cálculo 1. Tá certo? Isso aqui é uma introdução para que vocês cheguem lá sabendo o que é que vão fazer. Tá certo? Aí tem aqui 6 exemplos que eu vou fazer. Tá certo? 6 exemplos eu vou resolver agora. E vou passar aqui 12 para vocês, eu vou mandar a foto e vocês vão ver que em vermelho são as respostas, para vocês acompanharem se estão fazendo certo ou não. Lembra de uma coisa que eu mandei a tabela para vocês, ó, essa tabela aqui, aí vocês transcrevem para uma folha, já que não tem como tirar uma cópia agora, e depois a gente tira uma cópia. Mas lembre que, pelo menos na ESA, todos os professores de cálculo, eles deixam vocês utilizarem a tabela. Não sei em outra faculdade, mas a gente sempre trabalhou desse jeito, você usando a tabela. Aí são 3 casos aqui, o primeiro, segundo, terceiro caso. O primeiro caso é quando você tiver a integral de uma soma ou uma subtração. É a mesma coisa de você fazer a integral de uma função, mais ou menos a integral da outra. Fazer a integração separada. O segundo caso, quando você tem uma constante multiplicada por uma função, a integral dela é a mesma coisa que você pegar a constante e multiplicar pela integral dessa função. E a terceira, se você for calcular a derivada de uma integral, certo? A derivada de uma integral, a derivada da integral é a própria função, ok? O nosso primeiro exemplo aqui eu coloquei, ó, integral de x ao quadrado mais x à terceira menos 2x, dx aqui que a gente fala sempre na derivada. Se você for lá na sua tabela, na terceira linha, você tem a integral de x elevado a n, é a mesma coisa que x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá certo? É isso que você vai usar na tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é separar as funções, do jeito que separou no primeiro caso. Vai ficar integral de x2 dx mais integral de x3 dx menos a integral de 2x dx. Tá certo? Ó, como se eu tivesse aqui 3 funções e separasse as 3. Aí eu, pela tabela, como eu já coloquei aqui, ó, a integral de x elevado a n, vou trazer para cá, ó, vai ficar x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, tá certo? Ó, n mais 1 sobre n mais 1, mais x à terceira vai ficar x elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1, tá certo? Mais, no caso menos, como aqui eu tenho ó, 2x dx, o que é que eu posso fazer? Esse 2 aqui, utilizando a segunda da constante, vai ficar 2 vezes a integral de x dx. Então, como x está elevado a 1, 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Certo? Eu só estou continuando aqui. Aqui eu vou ficar com x elevado à terceira sobre 3, mais x elevado à quarta sobre 4, menos 2x2 sobre 2, que eu posso simplificar isso aqui, ó. Então, eu vou ficar com x3 sobre 3, mais x4 sobre 4, menos x2, mais c. Então, essa é a integral dessa função. Certo? Sempre que aparecer, você vai ver lá na sua tabela, sempre que você calcular a integral de uma função, você vai colocar esse mais c. Esse c vai ser um número pertencente a R. Tá certo? E esse n que a gente coloca aí vai ser sempre um número diferente de menos 1.
Vou colocar aqui, ó, C é um número que pertence a reais e N é um número diferente de menos 1. Ok? Este é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. No segundo, vou apagar aqui. Eu quero calcular a integral. Vou chamar aqui letra B. A integral de 1 sobre x ao quadrado mais raiz de x à terceira dx. Lembrando que sempre vai aparecer esse dx, que é a derivada da função. Tá certo? Vamos separar as funções, vai ficar a integral de 1 sobre x ao quadrado dx mais a integral de raiz de x à terceira também dx. Ok? Só fiz separar as duas funções. O que a gente vai fazer agora? Esse x ao quadrado, como ele está no denominador, posso levar ele lá para cima. Então ele vai subir x a menos 2. Quando inverte, torna o expoente negativo. Dx mais essa raiz de x à terceira, eu posso transformar isso aqui e colocar x elevado a 3 meios dx. Tá certo? Que é sempre o expoente dividido pelo índice. Como a raiz é quadrada, o índice ali é 2, então vai ficar x elevado a 3 meios. Pronto, agora a gente vai aplicar o que a gente viu na tabela. X elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 mais x elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Ok? Essa é a relação que a gente tem na tabela. Deu uma engasgada aqui. Então vai ficar aqui, ó, com x a menos 1 sobre menos 1 mais x elevado 3 meios mais 1, se eu tirar o mínimo vai ficar 2 por 1 dá 2, vezes 1, 2, então vai ficar 5 meios, sobre, embaixo também vai ficar 5 meios. X elevado a menos 1 é igual ao seu inverso, então vai ficar o menos 1 sobre x, tá certo? Menos 1 sobre x, mais, divisão de fração, repete a primeira vez o inverso da segunda, então 5 meios vai ficar 2 quintos, tá certo? X elevado a 5 meios, de raiz quadrada de x à quinta, mais c. Então a integral dessa função é isso aqui. É só ter o cuidado quando trabalhar com expoente, o resto não tem dificuldade nenhuma. Ok? Vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho a integral de 2e elevado a x mais 2 elevado a x dx. Certo? Vou colocar aqui entre parênteses só para definir ali do dx. Quando você for na sua tabela, o e elevado a x, a integral dele é o próprio e elevado a x. Então vou separar primeiro aqui, ó, vai ficar a integral de 2e elevado a x dx mais a integral de 2 elevado a x dx. Como esse 2 é uma constante, eu posso passar para cá, 2 integral de e elevado a x dx mais 2 elevado a x integral de 2 elevado a x dx. Vamos lá para a nossa tabela, ó. 2. A integral de e elevado a x, você vai encontrar lá na quinta linha da sua tabela. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então vai ficar 2e elevado a x, a integral da primeira função. Mais, aí ali eu tenho 2 elevado a x dx. Novamente na sua tabela, na quinta linha, você tem a integral de uma função elevado a x.
tá certo? Como se fosse uma exponencial. Então você vai ter A elevado a x sobre o neperiano de A. Então se eu tenho 2 elevado a x, o valor de A é 2, vai ficar 2 elevado a x sobre o neperiano de 2. Mais C, que é o que a gente utiliza, então a integral desta função aqui é essa aqui. Tá certo? Fica fácil, a maioria das funções que são colocadas, você já tem em tabela. Então, é só prestar atenção no que vai aplicar e correr para a tabela que o valor vai estar lá. Vou apagar aqui. Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos aí integral do cosseno de x mais 1/2 seno de x menos 1 sobre x, fechou aqui, dx. Primeira coisa é separar as funções. Integral do cosseno mais integral de 1/2 do seno menos integral de 1 sobre x dx. Certo? 1, 2, 3, separei as 3. O que é que nós vamos ter agora? Vamos lá para a nossa tabela. Você vai encontrar aí na sétima linha, 2, 4, 6, 7. Na sétima linha, a integral do cosseno é o seno. Então isso aqui vai ser igual a seno de x. Esse 1/2 é uma constante, pode passar multiplicando a integral. Então eu vou ficar com a integral do seno. Você vai lá na tabela, na 8ª linha. A integral do seno é menos cosseno. Então, menos, vamos fazer logo menos por mais dá menos, cosseno de x. E menos, a integral de 1 sobre x vai estar lá na 4ª linha, vai ser neperiano do módulo de x. Então, isso aqui vai ser neperiano do módulo de x. Mais C, encerrou a questão, fácil, fácil. Tá vendo que é só correr para as tabelas. Vamos mais uma, letra E. Na letra E eu tenho integral de x menos raiz de x sobre a raiz de x. Tá certo? Então, primeira coisa, ó, esse denominador aqui, ele vai servir para os dois numeradores. Se a gente for separar, vai ficar integral de x sobre a raiz de x, dx, menos a integral da raiz de x sobre a raiz de x. Ok? Vamos transformar isso aqui, vai ficar a integral de x sobre x elevado a 1/2 dx, menos raiz de x por raiz de x vai dar 1, integral de 1 dx. Ok até aqui, né? Então vamos trabalhar com isso aqui agora. Vou apagar aqui. O que é que nós vamos ter agora? Se você quiser, pode fazer separado. Ó. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e soma, subtrai os expoentes. Então vai ficar 1 menos 1/2. 1 menos 1/2, quando você tirar o mínimo, vai ser 2, vai ficar 2 menos 1. Então vai ficar x elevado a 1/2. Tá certo? Então aqui vai ficar, vou trazer lá para cima, integral de x elevado a 1/2 dx, menos a integral de 1 dx. Mesma regrinha que a gente tem utilizado, x elevado a 1/2 mais 1 sobre 1/2 mais 1, menos, se você vai lá na sua tabela, na primeira linha, ele diz que a integral de 1 é igual a x. Então, menos x. Então, aqui eu vou ficar com x elevado, tirando o mínimo, vai dar 3/2 sobre 3/2 menos x. Isso aqui foi o que eu utilizei para mostrar, fazer a demonstração. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou ficar agora com 2/3.
x elevado a 3 meios vai ser igual a raiz quadrada de x à terceira menos x mais c, e eu encerro aqui essa integral. 2 terços raiz de x à terceira menos x mais c. Pronto, agora vamos para a letra F. Para encerrar essa primeira parte, vou apagar aqui, letra F. O que é que eu tenho na letra F? A integral de 1 sobre 1 mais x2 mais a secante ao quadrado de x mais 3 sobre raiz de 1 menos x2 dx. Primeira coisa, separar as funções. Vai ficar a integral de 1 sobre 1 mais x2 mais a integral da secante ao quadrado de x mais, esse 3 eu posso jogar ele fora, vai ficar 3 sobre a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x2. Ok? Separei as três funções. Novamente a gente vai lá para a tabela. Aí lá embaixo você tem 1 sobre 1 mais x2 corresponde ao arco tangente de x. Então isso aqui corresponde ao arco tangente de x. Mais, agora eu venho para a segunda parte, a integral da secante ao quadrado. Novamente na tabela, lá no meio da sua tabela, você tem integral da secante ao quadrado é igual a tangente. Então isso aqui é igual a tangente de x. Mais 3 vezes, eu tenho integral de 1 sobre raiz de 1 menos x2. Se você, na sua tabela já lá embaixo, você vai encontrar, ó, integral de 1 sobre a raiz de 1 menos x2 é a mesma coisa que arco seno de x. Então vai ficar 3 arco seno de x mais c. E está encerrada a nossa questão. Ó, veja que integral não tem muita dificuldade. Essa primeira parte, integrais indefinidas,